Com a palavra, o presidente vereador Lucas Carenhato. Obrigado, vereador Petrini, meu tempo, vereador Bortola, obrigado. Mas vamos começar falando do Congresso, né? Lembrar os colegas que a semana que vem, quinta-feira, começa o nosso Congresso. Várias pessoas do estado todo inscritas e uma agenda nova, vereador Petrini, que nós estamos fechando. Fizemos um contato com o consulado da China em São Paulo. Nós vamos ter um representante aqui, considerando uma missão realizada por prefeitos e deputados do estado do Rio Grande do Sul, prefeito de Candiota, do MDB, e deputado Paparico, do PL, que tiveram na China recentemente, vendo oportunidades, mercado. Nós vamos trazer aqui representantes do consulado para tratar desse assunto de relações comerciais, econômicas e possibilidades para a nossa região com o mercado chinês. Então, está se agregando isso também à nossa agenda, além de várias outras confirmações. Enviei para os colegas vereadores ontem uma mesa que nós faremos dos prefeitos, com representação ampla de prefeitos de vários partidos, deputados confirmando. Então, colegas vereadores e vereadoras, ajudem nessa divulgação. Uma agenda importante também, que alguns vereadores que visitaram a cidade me pediram. Vocês sabem que hoje, pelo programa do governo federal de compra de consultas, hospitais da rede privada e filantrópica podem vender consultas para atender o SUS. Porém, alguns desses hospitais que têm dívida com a Receita, com impostos, nos questionaram. Nós vamos ter uma palestra de representação do Ministério da Saúde para tratar sobre isso. Então, peço que os colegas organizem as suas agendas para quinta, sexta e sábado nós conseguirmos acompanhar e prestigiar esse evento para a nossa cidade. Também, e agora eu quero falar do ponto de vista da história. Eu vi o vereador Ramon vindo aqui, e quando a gente aborda a história, colega professora Roselaine Frigeri, uma premissa básica para a história enquanto ciência é a gente pegar eventos, situações e considerar os diferentes contextos e conjunturas. O vereador aqui fez uma relação entre, por exemplo, Balaiada e Sabinada, que são eventos regenciais, num contexto do Brasil Império, em que o imperador era de menor e não podia tomar o poder, e revoltas que estavam pipocando em todo o país, demonstrando descontentamento com aquele modelo político e econômico. Inclusive, a balaiada que ocorreu no Maranhão e no Piauí foi barbaramente reprimida pelas forças regenciais. As pessoas morreram lutando, muitos inclusive, pela violência que a escravatura representava. Ainda, meus queridos e minhas queridas, edis, o tenentismo ocorre à década de 20, durante a República Velha, em que soldados lutavam pela criação do sistema eleitoral por melhores condições. Então, não vamos misturar alhos com bugalhos. Ainda, na ditadura militar, se é para comparar, essa casa foi fechada. Nós tivemos uma votação fatídica em abril de 64, que colegas foram caçados. E se não fossem da Arena ou do MDB, não podiam se posicionar. Essa casa, há poucos anos atrás, retomou e deu um mandato para o Percy Vargas de Abreu e Lima, que foi caçado, escorraçado. E vereadora Andressa, a senhora que é do PCdoB, da esquerda como eu, ouvi também, eu não generalizo, vocês nunca vão me ouvir dizer que o PL só defende marginal e golpista, porque vocês são o PL, o senhor é o PL, vereador Ramon, então eu não falo do PL. Eu falo do Bolsonaro, que tentou dar o golpe, vilipendiou a democracia, ganhou urso e elefante de ouro, corrente não sei mais o quê. Vai pagar. Vai pagar. Agora não venham falar que eu sou da esquerda, eu não defendo estuprador. Estuprador tem que estar na cadeia. E o senhor usou essa tribuna para falar que a esquerda defende estuprador. Para mim, estuprador tem que estar na cadeia. Então vamos nos respeitar.
Vamos nos respeitar. A esquerda tem bancada nessa casa e não teve durante a ditadura, quando Percy Vargas de Abreu e Lima foi cassado. Se o golpe de 8 de janeiro tivesse dado certo, quem sabe nós não estivéssemos aqui. E alguns defendendo que nós estivéssemos na prisão. Mas quem vai para a papuda é quem atentou contra a democracia. Se isso efetivamente for comprovado, porque nós não estamos na democracia. E eu vou seguir defendendo que a direita, o PL, o PT, o PSOL e todos têm o seu direito de manifestar. Nunca generalizando. Então não gosto de dizer que a esquerda é uma coisa só, porque não é. A esquerda são pessoas e eu tenho muito orgulho de ser do PT, inclusive compõe o diretório estadual do PT. Ontem aqui tivemos a posse da nossa diretoria. Seguimos firmes e fortes. Muito obrigado, vereador Petri. Devolvo os trabalhos